se o micro está tão bom, se o Brasil sempre volta para a média, se o investidor tem um foco mais de longo prazo, ou já tem uma vivência maior no Brasil, sabe que agora é uma grande oportunidade, por que esse dinheiro não está vindo? E aí, até os dois eu quero ver a opinião, mas você que esteve fora do Brasil recentemente, conversando com investidores, sim, que talvez tenha até essa cabeça um pouco mais madura do que o Brasil, né? Não pelo fato do Brasil, talvez, o mercado de capitais é algo meio novo no Brasil, né? O investidor ter acesso ao mercado, longo prazo é algo meio novo no Brasil, mas o estrangeiro já vive isso há um bom tempo, né? Por que ele não está vindo para o Brasil? Então, semana passada eu estava em Londres, né, falando com investidores lá, o Caio Megali estava na semana anterior e assim, o nível de preços no Brasil começou a chamar atenção. Então isso pelo menos é positivo, né? Acho que o sentimento geral ainda não é lá mil maravilhas, mas a turma está de olho porque de fato o Brasil descolou demais, né? E o estrangeiro ele tem uma visão sobre o fiscal mais tranquila do que a gente, né? O estrangeiro vê o que está acontecendo no mundo todo e para ele a questão fiscal ela é relativa. É difícil concordar porque assim, a foto do Brasil não é tão ruim, mas o filme preocupa, né? E a gente tem juro muito alto, então assim, acho que não dá para menosprezar a questão fiscal no Brasil, mas eu vejo que o estrangeiro ele releva mais do que o investidor brasileiro e muita gente está com essa visão de que, juros caindo lá fora, será que não é hora de começar a olhar para o Brasil? Tanto é que muita gente, vários investidores discordaram um pouco da nossa carteira recomendada, que está muito defensiva, né? A nossa carteira, a gente vai falar na sequência, etc. Mas a gente está com, né, papéis muito defensivos e a turma falou, será que não é hora de começar a comprar mais beta, mais coisas discricionárias, né, para já pegar essa virada de juros? Assim, eu acho cedo, né? A gente tinha algumas coisas assim na carteira no fim do ano, no começo do ano, só fumo, né? Assim, muito difícil. Então a gente migrou para uma carteira mais defensiva porque é difícil saber esse timing da virada, mas eu já comecei a ver o estrangeiro já com esse tipo de pergunta. Será que não é na hora de olhar para setores, né, sensíveis a juros, que caíram demais e que estão interessantes? Então eu senti essa boa vontade da turma voltar a olhar. Agora, quando você olha o fluxo 43 bi de saída de investidor estrangeiro. Só semana passada saiu 4,5, né? No mês saem 7 bilhões de reais. Então, assim, ano passado entrou 50 e poucos bilhões, né, na bolsa, já saiu quase tudo esse ano. Se eu não me engano, é a maior saída da série histórica, né, de investidores estrangeiros. Então, se existe uma boa vontade, por enquanto o fluxo não mostra isso, né? O fluxo ainda mostra o contrário. E o que a gente viu é que assim, a turma mais macro, mais quant, momentum, etc., esses sim estavam bem vendedores de Brasil no ano, porque o Brasil era o melhor play global de desinflação e queda de juros, e de repente quando o Fed muda, né, o cenário de cortar 6 a 7 vezes para talvez nenhuma, e agora uma ou duas, assim, o trade de Brasil foi embora, né, e aí todo mundo vendeu bastante. Então, acho que grande parte desse fluxo de saída de Brasil veio dessa turma mais quant, mais macro, do que o cara lá que está fazendo stock picking, está olhando no detalhe. Mas eu senti que pelo menos na margem já existe um interesse de, vamos voltar a olhar para o Brasil. Agora, para o fluxo vir de fato, acho que, né, precisa tanto do cenário externo dar uma melhorada, quanto, como o Felipe falou, aqui no Brasil a gente parar de dar tiro no pé, né? Então acho que as duas coisas precisam acontecer. Eu concordo bastante. Talvez pudesse adicionar... O Fernando falou de outro jeito, a mesma coisa que eu vou falar agora na resposta anterior, né? Que ele fala que o valuation não é um bom previsor de comportamento de curto prazo e tal. E que eu falo de uma outra forma, mas é a mesma coisa, né? Que valuation não é trigger, né? Não é driver. Tipo, você pode estar barato e fica barato. Então, assim, amanhã o driver de curto prazo é o news flow. Então não adianta, se amanhã o Banco Central voltar com dissenso, um falando uma coisa, o outro falando outra, não vai ter jeito, vai ficar mais barato, né? O que você reage, o investidor ele reage na margem sempre. Então, enquanto não parar de ter má notícia, o news flow negativo vai pesar em bolsa. Acho que isso, e o news flow tem sido ruim, né? Quando parou o news flow do externo do juro subir, a gente entrou com o news flow interno negativo. 2. Eu acho que, nesse primeiro momento, teve também um mal-estarzinho com emergentes em geral, por conta da eleição México-Índia, que no pós-pânico, no pânico, não tem diferenciação. Vende o ETF, vende tudo, e é pressão vendedora em Brasil,
porque o cara precisa vender e primeiro vende, depois entende. Mas num pós-pânico poderia haver diferenciação entre Brasil, México, Índia e seja lá quem for. Né? E para ter diferenciação, é claro, você precisa fazer a coisa certa. E tem um terceiro elemento que o fluxo para mercados emergentes em geral, ele está prejudicado pelo enorme frenesi, com hype, sem hype, o que é realidade, hype, né, também é uma mistura das duas, do tech americano, né, do inteligência artificial. Você compra emergente normalmente porque você está atrás do carry ou do growth. Né? Você tem o carrego da moeda, muito altos juros, ou você tem um crescimento grande. Né? Os emergentes tendem a crescer mais, né? Esse é o modelo que a gente estuda aqui. Também não sei nem se é verdadeiro, mas a gente tem essa ideia de que o emergente vai crescer mais e vai chegar no desenvolvido. Né? Então você vai atrás de crescimento. Só que o que cresce de fato o lucro no mundo é a Nvidia. Então para que eu vou comprar lá? Pô, Localiza é legal, né? Puta empresa e tal, mas... Cara, a Nvidia está crescendo 200% o lucro. Vou comprar a Nvidia. Né? Se você quer crescimento, você vai comprar o que está com uma narrativa quente e de fato está entregando. Né? Então acho que está perdendo esse apelo também. Então tem um pouco o gringo não está vindo por conta disso. O local, a pessoa física, né? Entrou também. A gente está vivendo um pouquinho da ressaca 21 também. Não vamos esquecer também que assim, nós demos uma exagerada ali, né? No 21 também. Foi uma farra do boi meio geral. E aí você foi pra festa, né? Aqueles IPOs malucos todos lá, a gente tá juro a 2, agora sofre a ressaca um pouco. A pessoa física ainda tá digerindo. Teve gente, não foi brincadeira, né? O cara comprou ações e o cara perdeu 10, 20. O cara perdeu 80, 90, 95. Pô, o cara pôs a mão no fogão e queimou a mão. Pra ele voltar a cozinhar, cara, vai demorar um tempo aí, entendeu? Então a pessoa física, e obviamente o juro muito alto também, né, tá atraindo. Fundos locais tomando o resgate todo dia. Então o cara venda compulsória, não tem jeito. E o gringo acho que está vivendo essas questões todas e tal. O que o Fernando colocou em relação ao gringo, eu sinto dos locais também, sabe? Eu acho que do jeito que está a carteira dele, no fundo, é a carteira dos fundos em grande medida também. Você conversa, a galera tá toda ali defensiva. Então assim, pô, tem uma parte muito dólar, utilities, bancão, né? Porque tá todo mundo com medo. Mas você começa a já ver, putz, será que não é hora de comprar Cosan? Será que não é hora de comprar Localiza? Será que, putz, o BPAC já não caiu? Então você já acho que do fluxo ainda não pegou. Mas assim, mentalmente tá começando a discussão, eu acho, dos locais. Ninguém quer errar o timing também. Mas eu acho que começa a formar esse negócio de, caramba, né? A gente sabe que quando... Tá realmente barato isso aqui, né? Então eu acho que talvez daqui a pouquinho, se a gente parar de fazer bobagem, só nem precisa arrumar a casa tanto, parar de fazer bobagem, talvez haja essa inflexão aí. Até porque no começo do ano passado, o pico da NTNB foi muito próximo de onde a gente está hoje, né? 6,40, por aí. E de lá até a metade final do ano, a NTNB fechou o quê? Mais de 100 pontos, né? Veio de 6,40 para 5 e pouco, né? E isso gerou um rally na bolsa enorme no ano passado. Agora voltamos para o 6,40 e a grande dúvida é, será que a gente vai para 7 ou 7,5, que foi o pico, né, no governo Dilma, ou não, vamos acalmar, vamos ter melhores notícias do fiscal e esse juro consegue voltar a convergir, né, para algo mais razoável. Se esse for o cenário, que pode ser, né, acho que é factível que aconteça, eu também já vejo a turma começando a olhar para as coisas um pouco mais de beta. Mas eu falo, assim, pelo menos risco de balanço é um risco que hoje você não precisa correr, né? Porque coisas de qualidade, com balanço bom, gerador de caixa na bolsa tão de graça, para que você vai correr risco de empresas alavancadas, né? Não estamos nesse momento do ciclo. Né? E até é um ponto interessante, porque teve gente que até falou aqui, mas o Ibovespa pode cair ainda mais, né? Porque caiu pouco, né? Que acho que o fato do Ibovespa ter caído pouco, ou é muito mais por ter grandes empresas ali que já estão muito baratas e elas têm um peso ali, uma concentração muito grande. Se você olhar para o índice de small caps, aí você vê que a bolsa realmente caiu. Né? A gente caiu bem, né, nesse ano. E eu acho que tem esse ponto também, né? A gente olha muito a bolsa nominal, né? A bolsa 120 mil pontos não parece que caiu muito, né? Você está aí a 10% do all-time high, né? Não parece que a bolsa tá tão largada assim. Você fala, como assim? Tô olhando o gráfico aqui, não parece que caiu tanto. Mas se você olhar a bolsa deflacionada pelo IPCA, a gente tá a 30% do pico. Se olhar a bolsa em dólar, a gente tá a 50% do pico, que foi lá em 2007, né?
se você olhar só o PL da Bolsa, a gente está em 7 vezes, né, o preço sobre lucro, que é o nível que a gente chegou em 2008 no auge da crise, né? Nem em 2015 e 2016 a Bolsa estava tão barata, né? A Bolsa estava ali 10 vezes lucro em 2015 e 2016, hoje a gente está 7. Então, de fato, quando você olha para outras métricas que não só o preço ali nominal, você vê que, pô, de fato a Bolsa está assim muito barata. Mas, enfim, a gente já virou meme aí no mercado. Uma hora, né, esperamos que a gente venha aqui falar o contrário, né? Que a Bolsa está cara e é hora de diminuir.